Agora sim! Tudo bom, pessoal? Agora é de verdade. De verdade mesmo, né? Não errei. Então, beleza. Meu nome é Guilherme Silveira e eu estou aqui para falar para vocês a saga diária, o dia a dia de um profissional de TI, hoje em dia, numa empresa que não tenha 100 anos de idade. Tudo bem? Numa empresa de 100 anos de idade talvez funcione um pouco diferente. Eu trabalho na Kaelon, no Alura, e estou aqui com uma parceria junto com o pessoal, os amigos da GoTalent. E eu vou falar um pouquinho disso tudo que é o meu dia a dia e de tudo isso que eu quero falar. Bom, meu nome é Guilherme Silveira, meu e-mail é guilherme.silveira@alura.com.br e esse sou eu. Bom, então tá, por que da GoTalent? A GoTalent, ela trabalha com uma parte de recrutamento, isso é, fazer a junção entre o pessoal que está procurando emprego e o pessoal que está oferecendo emprego. E como juntar esses caras de uma maneira adequada, para que um funcionário não entre e no mês seguinte ele saia, ou o funcionário entre e a empresa não queira o cara no mês seguinte, certo? Só para ter uma ideia, quem aqui já trabalha? Quem aqui procura emprego? Lembra que as câmeras não estão filmando, então, beleza. Então eu queria falar aqui sobre o dia a dia que a gente encontra nessas empresas um pouco mais jovens e problemas e vantagens desse tipo de trabalho. Como eu falei, estou aqui junto com a GoTalent e trabalho no dia a dia no Kaelon e na Alura. Na Kaelon e no Alura. A Kaelon é uma empresa de treinamento e desenvolvimento de software presencial e o Alura é uma empresa de treinamento de software online. Meu dia a dia é lá e o meu problema, o maior problema que eu tenho no dia a dia, assim como diversas outras empresas da nossa área têm, a gente tem vaga. O problema é a gente ter vaga. O nosso mercado cresce tanto que a gente tem vaga e fica difícil de preencher essas vagas. Falta gente para preencher e falta encontrar a pessoa certa que se encaixe com a nossa empresa. Então o que eu quero falar é um pouco do dia a dia dessas empresas, desse tipo de empresa, para vocês verem, etc., né, vantagens e desvantagens de novo. Então, por exemplo, eu tenho, no caso, né, a gente que trabalha com treinamento presencial e online, a gente tem vaga para desenvolver, tem vaga para dar aula, tem vaga para editar vídeo, tem vaga para design, tem vaga um monte de trabalho ali ligado a essa nossa área técnica de computação em geral, né? Tudo que é técnico de computação em geral, tem muita vaga, tem muita gente que a gente está interessado em contratar, só precisa encaixar. Então eu quero mostrar o dia a dia. Primeira coisa o novo ambiente de trabalho. Quem aqui já trabalhou em banco ou algum ambiente que tinha aqueles cubículos, ou já viu pelo menos em filmes, aqueles cubículos, aqueles espaços pequenos, onde as pessoas trabalhavam, cubículo, né, cubo pequeno. Então a pessoa ia lá, ela chegava de manhã às 8 horas do trabalho, provavelmente nossos pais, avós, etc., trabalhavam nesse tipo de coisa. Chegava no trabalho às 9 da manhã, né? Chegava às 9 da manhã, sentava na mesa dele, tinha o telefone dele, os papéis dele, as gavetas dele, usava aquele espaço. Na hora de sair às 6 horas da tarde, depois de ter feito uma pausa de 1 hora exata, ele saía do trabalho, ia para casa e acabava o mundo do trabalho, exceto alguns lugares que era trabalho a rodo, né? Mas o mundo do trabalho era esse, um horário fixo, horário de almoço fixo, tudo regrado. Se você atrasar meia hora, acontece tal coisa. Se você atrasar menos de meia hora, é outra coisa. Se atrasar mais de 1 hora, X dias seguidos é outra coisa. Tudo muito regrado. O ambiente de hoje em dia não costuma ser tanto assim. Muita coisa mudou. Principalmente na nossa área e em outras áreas que tem essa influência dessa juventude que somos nós, eu entre aspas. Está um pouco escura a foto, mas também estava de dia essa foto. Essa foto é de segunda-feira, estava de dia e estava escuro, ficou estranho. Estava muito de dia, era 6 horas da manhã, não estava tão claro assim. E isso daqui é a foto do ambiente de trabalho dos desenvolvedores, a sala dos professores ou qualquer coisa do gênero. Então, algumas coisas aparecem quando a gente vê esse tipo de ambiente de trabalho de desenvolvimento, ou do pessoal do gráfico, pessoal de vídeo, qualquer coisa do gênero ligado à nossa área técnica. Tem alguma coisa aqui que chama a atenção de vocês, uma primeira coisa? Oi? Tem que gritar, porque eu também estou gritando. Oi? Tem uma cozinha ali, um bom ativista. Tem uma cozinha ali. Até empresas tradicionais também tem cozinha, uma cozinha separada. É comum ter cozinha separada em empresas tradicionais maiores, né? Tem que ter um espaço mínimo para ter uma cozinha separada, né? Mas é mais ou menos por aí. Aqui não tem divisão. Esses espaços, a gente tenta minimizar a divisão entre as pessoas. Seja a pessoa, o programador que está trabalhando do lado do outro programador, eu não quero separar eles. Eu quero que eles interajam, eu quero que eles aprendam um com o outro. Eu tenho um designer e a equipe do designer e a equipe dos programadores, eu não quero eles em mundos separados, criando ódio, panelinha, briga entre eles. Eu quero eles juntos, trabalhando juntos, tirando suas dúvidas juntos, aprendendo juntos. E até mesmo o espaço de cozinha, o espaço da sala de estar, o espaço seja lá do que for,
Está tudo junto. A ideia das pessoas estarem juntas o tempo inteiro, não importa se trabalhando, descansando, comendo, bebendo, seja lá o que for. Tudo bem? Então essa questão de não ter essa divisão física que a gente costumava ter. Ligado com a divisão física, tem um lugar fixo. Enquanto nossos pais, avós e muitas empresas tradicionais ainda têm a questão do lugar fixo, e por muitas vezes isso é uma questão de honra. Quanto mais você sobe na empresa, sua mesa é maior, sua mesa fica numa sala maior, ou a janela da sua empresa. Cara, janela serve para medir status em determinadas empresas, o tamanho da janela, o quanto de visão você tem do lado de fora. Que loucura é essa, cara? Você quer janela ou você quer trabalhar num lugar legal? Óbvio, você não quer também trabalhar numa jaulinha, né? Óbvio, ninguém quer. Mas a ideia do lugar, de não ter um lugar fixo, é senta com quem você quiser, no dia que você quiser. Se hoje você precisa trabalhar mais perto de uma pessoa, você senta com uma pessoa. Se amanhã você precisa trabalhar com outra, você senta com outra. Se hoje você está cansado do seu projeto, quer ajudar no outro, ajuda no outro. Não tem problema. Óbvio, dados certos limites. Então, a gente retirar essa característica do lugar fixo permite que as pessoas troquem conhecimento não só na equipe delas, como entre equipes. Eu falei até mesmo entre trabalhos distintos, né? O cara da cobrança pode vir sentar aqui e trabalhar junto com a gente. Não que aconteça muito. Acontece mais do designer, do vídeo, etc., se misturar. Que mais? Então, essas daqui podem até ser coisas positivas, mas mesmo assim, é claro, tem gente que gosta de lugar fixo. Não tem problema nenhum. Se você gosta de lugar fixo, senta no mesmo lugar todo dia, tudo bem? Não tem problema nenhum, pode sentar, todo mundo ficar feliz e contente. Porém, a liberdade é tua, você faz o que você quiser, inclusive bexiga, não sei se dá para ver aqui, tem aquelas bexigas de criança, sabe? Não sei quem fez, mas tirei a foto, também não sabia que estava ali. E justamente ligado à bexiga de criança, na segunda-feira, às 8 da manhã, tem uma bexiga de criança em cima da mesa. E a gente imagina que isso pode criar um ambiente um pouco de bagunça também. Tudo bem? Eu não sei vocês, mas eu sou bem bagunçado dentro de casa. Se não fosse minha esposa, o mundo acabava lá dentro. Não acabava porque eu morei solteiro e eu sei que não acabou. Mas é uma bagunça às vezes. Chega segunda-feira de manhã, realmente está muito bagunçado. Então, o dia a dia no trabalho, você tem que conseguir contornar isso também. Por mais que você dê uma vantagem de falar, olha, faça o que você quiser com a sua mesa. Não importa onde você quer sentar, com quem você quer sentar, o que você quer fazer no seu dia a dia. Por outro lado, essa bagunça visual, nesse caso, ela causa um certo estresse, né? Você chega lá, você não consegue sentar num lugar porque tem um monte de coisa bagunçada. De quem é isso? De quem é isso? Onde é para eu colocar isso? Tem lixo, tem água, tem não sei o que. O que é para eu fazer com isso? Então, também tem um lado negativo do ambiente aberto. O ambiente aberto que hoje em dia muitas empresas pregam, também tem um lado que a gente tem que saber lidar. Um lado negativo que a gente tem que saber maneirar. E eu falei do problema visual, mas a gente tem também o problema sonoro. Acontece mais barulho. Quando a gente tem um ambiente único, o som passa de um lado para o outro. E no momento que a gente está incentivando a interação entre as pessoas, eu estou falando, cara, conversa. Eu quero que você converse com o cara do seu lado. Eu não quero você isolado como sendo o único cara que conhece essa parte do projeto, seja o design, seja o vídeo, seja o código. Eu não quero que você seja o único, eu quero que você converse. O que acontece? As pessoas conversam. Se as pessoas conversam, tem barulho. Se tem barulho, fica difícil de concentrar. Então, tem o lado do barulho também, que eu tenho que levar em conta. Então, vai ter momentos em que, beleza, você está lá sentado, programando uma coisa ou editando um vídeo, você escuta alguém conversando de um problema que você já passou na tua vida. Você escuta uma conversa paralela, você vai lá e ajuda. Você fala, opa, esse problema aí, você pode fazer isso, isso e isso. Então, por um lado, esse ambiente aberto e você poder escutar essas conversas, né, incentivam esse tipo de solução, porém, você está o tempo inteiro escutando o que os outros estão falando. O tempo inteiro com a cabeça concentrada nesse código, concentrada na tua atividade, mas também está concentrada no que está acontecendo. E é óbvio, seu foco não é 100%. Não dá para falar que você está focando em duas coisas, você está focando 100%. Tudo bem? Então a gente tem as vantagens e as desvantagens de ter um ambiente aberto. Até hoje a gente tem apelado para esse lado do ambiente aberto. A gente já tentou colocar uma parede de volta, tirar a parede, colocar a parede de volta, tirar a parede. No final o que está ficando é isso. Deixar sem parede para essas equipes. E agora a gente fornece um espaço separado para quem quiser, não, eu quero ficar aqui isoladinho hoje em silêncio. Aí sim, tem um espaço bem pequeno, separado para que fique em silêncio, tudo bem? Então a gente tenta jogar para deixar todo mundo feliz. E a gente sabe que é impossível deixar todo mundo feliz, não adianta querer. Mas a gente tenta, óbvio. Então o que eu queria falar são bastante é ótimo. São diversas dessas vantagens e desvantagens que a gente vai ter nesse tipo de ambiente. O ambiente aberto é uma das características e o que vem de vantagem e desvantagem no ambiente de trabalho que dá mais liberdade para um funcionário. O que acontece quando o funcionário
toma essa liberdade. O barulho mais alto, a troca de informação, a poluição visual, o pessoal dando risada no meio do horário de trabalho, em vez que todo mundo com uma cara de triste, diversas vantagens e desvantagens. E é isso que eu vou passar aqui no dia a dia nosso. Segunda-feira, às 7 da manhã, você chega na Kaelon, não tem ninguém, só tem eu lá tirando foto. 7h30 começa a chegar o pessoal, mas 7 horas você chega na recepção, não tem ninguém. A recepção é a parte de atender os alunos, então realmente é uma parte bem isolada, não fica ninguém lá mesmo durante o dia, só vai alguém trabalhar lá quando tem algum aluno para ser atendido. Senão o pessoal trabalha em um outro ambiente mais tranquilo. Ainda segunda-feira, às 7 da manhã, eu, Guilherme, eu gosto de acordar cedo e ir cedo para o trabalho. Eu gosto, ponto final. Eu gosto e é isso. Então eu chego às 7 da manhã lá, chego às 6h30 e começo a gravar os meus vídeos lá no pseudo estúdio que a gente tem. Estúdio, sei lá, chame do que quiser. Eu chego lá e começo a gravar às 7 horas. Por quê? Porque não tem ninguém no trabalho, eu me concentro, que é uma beleza, eu gosto desse horário. Então eu chego cedo e trabalho. Alguém tem que chegar às 7 da manhã? Não, chega quem quer, tudo bem? Você quer chegar às 7, você chega às 7, você quer chegar às 11, você chega às 11, você quer chegar às 3, você chega às 3. Não tem problema, vou falar a desvantagem disso daqui a pouco, óbvio. Tem que ter uma desvantagem. Não pode ser vendido para vocês só uma vantagem. Chega a hora que você quiser que está tudo beleza, né? Tem que ter uma desvantagem. Eu costumo chegar cedo, gosto de chegar às 7, consigo focar das 7 até umas 10, focar muito no que eu estou fazendo em uma tarefa só. E aí às 8 já começa a chegar mais gente. Às 8 o pessoal começa a chegar, aqui de novo a sala de desenvolvimento, vídeo, gráfico, etc. Já tem aí, por exemplo, 2 programadores, um instrutor, um programador e uma pessoa de infraestrutura. Isso às 8 da manhã. Por quê? Porque essas pessoas gostam de chegar às 8? 2 sim. Uma porque vai dar aula às 9. Então tem aula às 9 da manhã. Se o professor chegar às 11 da manhã, não dá certo. Então, por mais que a gente tenha liberdade em algumas tarefas, em outras tarefas não vai ter tanta liberdade. A gente tem que saber mensurar isso. Quando eu vou dar liberdade e quando eu não vou. Quando você está sem aula, ou quando a tua aula é à noite, vem o horário que você quiser, não tem problema para mim. Vem, trabalha, seja produtivo, no melhor horário para você. Se tem médico, tem. Você não vai poder vir hoje porque você tem prova na faculdade, vai fazer sua prova na faculdade e estuda. Não importa. O que importa é que você dê a aula no horário que ela tem que ser dada. A aula tem um horário fixo. Não dá para fugir desse horário. Tudo bem? Então a gente tem que saber jogar. Justamente por ter horário fixo em algumas tarefas, que a gente dá a liberdade na outra. Se a gente tentar ser rígido em tudo, o que vai acontecer em tudo vai gerar atrito entre os dois lados. Se eu falar para a pessoa, você não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode isso, toda hora eu estou gerando atrito. Então eu gero atrito onde eu realmente preciso, e onde eu não preciso gerar atrito, cara, faz o que você quiser, que está todo mundo feliz. Tudo bem? Deixa o cara feliz na hora que ele pode, e na hora que eu não posso, aí eu tenho que gerar um pouquinho de atrito e falar, olha, esse é o horário, ponto final. Isso pensando na aula. Imagino que vocês não gostam quando o professor atrasa. Quem gosta quando o professor atrasa? Às vezes a gente gosta porque quer fazer outra coisa. Eu entendo, não tem problema nenhum, acontece. Mas se você está pagando um dinheirão e você quer fazer aquela aula, você veio assistir aquela aula e o professor chega meia hora depois. Não costuma ser a melhor de todas, tudo bem? Então, se o aluno está pagando pelo seu serviço, para você chegar a tal hora, é meio chato você chegar a essa hora. Então, por isso a gente segue essa regra. Parou, falei dessa regra, vamos para mais coisa. A gente comentou sobre algumas coisas que aparecem por aqui. Foi comentado da cozinha. Eu comentei dos sofás que tem aqui nesse canto, óbvio, essa foto não é a melhor de todas. Então, sofás para descansar. Tem que ter algum ambiente para o cara sentar e descansar e quero pensar em outra coisa. A gente não está falando do trabalho, por exemplo, num restaurante. Minha esposa é chefe, no restaurante ela fica às 8 horas de pé cozinhando. Ela não senta e fala, deixa agora eu dar uma pensadinha aqui. Não, é 8 horas, você não está lá comendo 8 horas, mas ela está 8 horas preparando coisas de pé e cozinhando coisas de pé. Aqui não, aqui eu estou lá trabalhando não sei o quê, aí eu sento 5 minutos, eu tenho essa liberdade. Então dê um espaço que permita a pessoa ter esses 5 minutos de descanso. Não só ir para o banheiro, 15 minutos contado, cronometrado, que você escreve lá na tabelinha, certo? Você não precisa gerar atrito por isso, para que eu vou gerar atrito? Então os ambientes costumam fornecer algum lugar para as pessoas descansarem, até para elas se sentirem bem de estar lá, né? Então aqui tem sofás, tem mais coisa, já vai aparecer. Que mais que eu coloquei aqui? Os cafés e chás. Eu não sei de onde surgiu, eu queria saber algum dia de onde surgiu, eu que não pesquisei, a ideia de que computação, tá, em geral, né, seja jogo, seja programa, seja vídeo, seja o que for, está ligado com café. Eu passo mal, eu tomo um café já na hora, então o café não rola. Mas a galera gosta de café, então tem que ter lá a área para enfiar um monte de café, de um monte de sabor, de um monte de tipo, de um monte de país, faça o café, divirta-se e tal. Tem
tem chá para quem, como eu, não gosta de café. E faz isso lá, enquanto você conversa com as pessoas que estão do seu lado. Você vai conversar durante o café, provavelmente você está conversando ou uma coisa agradável, que é divertido os outros participarem, porque é algo social, ou você está conversando alguma coisa técnica, que é legal os caras que estão do lado também participarem, porque é uma coisa técnica. Então a gente deixa isso ali do lado. De novo, tem o problema do barulho. Claro que tem o problema do barulho, tem que saber controlar. Eu preciso falar mais alto por causa do barulho que vaza, ou dá para entender de boa? Totalmente de boa. Então, totalmente de boa. Então eu falo mais baixo, mais devagar ou mais rápido? Tá de boa também, então tá bom. Eu desfoco e me perco. Próxima setinha aleatória que está lá acima, era do chá, já falei do chá. As comidas. As comidas que são chamadas de open source lá dentro. Comida open source é código aberto, tá lá para todo mundo, quem quiser comer, come, traz aí para a galera comer. Eles apelidaram da área open source ali. Que mais? E os puffs que o pessoal quer deitar lá para dormir, ou quer deitar para sentar, quer deitar para seja lá o que for, e aparece cada hora, cada foto está num lugar diferente, tá? Não importa, tá lá, descansa e tal, a mesma coisa que o sofá. Ainda tem mais uma foto aqui que eu queria falar dessa questão da liberdade, de como as empresas de hoje tentam dar cada vez mais poder, cada vez mais liberdade para os funcionários. E os perigos que isso trazem. Nesse caso, é impressionante o quanto o perigo não acontece. Aqui no fundo a gente tem um quadro branco, e nesse quadro branco aqui, o que a gente faz? A gente deixa uma tabelinha que não dá para ver direito, mas é uma tabelinha, tudo bem? Prometo, é uma tabela. Vocês estão vendo aí, tem um monte de traço, é uma tabela. Aquela tabela está falando que dia do mês vai ter que aula. Então, por exemplo, não consigo ler, mas, por exemplo, 2 de fevereiro vai ter tal turma acontecendo à noite. 9 de fevereiro vai ter essas outras. Dia 9 de fevereiro tem essas outras integral. De sábado começa nesse dia, de domingo começa naquele outro. Todo o schedule das turmas está ali na lousa. Qual que é um dos maiores problemas que uma empresa de treinamento tem? É como pegar os instrutores e colocar nessa tabela. Por quê? Porque cada um tem um horário. Você lembra que eu falei, eu quero tentar dar liberdade para o horário das pessoas? Então tem gente que não pode dar tal turma. Tem gente que tem aula de inglês, tem gente que tem faculdade, tem gente que faz outra coisa. É uma loucura encaixar isso aqui dentro. Então tem uma pessoa para intermediar 40 pessoas, é uma loucura. Então o que a gente faz? Dá o poder para os instrutores. Todo o começo de 2 em 2 meses, basicamente, você joga numa lousa todas as turmas e fala, divirtam-se. Escolhe a aula que você quer dar. Não estou nem aí, escolhe a aula que você quer dar. Você quer dar essa, você quer dar aquela, você anota as 2 que você quer dar. Você quer dar 3 aulas, você dá 3 aulas. Você quer dar 5 aulas, dá 5 aulas. Você quer dar uma aula, dá uma aula. Das turmas que você puder dar. Se daqui 15 dias essa tabela não estiver completa, a gente completa. Tudo bem? Porque eu preciso completar. Tem aluno pagando para ter aula, eu preciso dar essa aula. Mas, se chegar daqui 15 dias estiver completa, beleza. Você escolheu quando você queria trabalhar à noite, quando você queria trabalhar integral, quando você queria trabalhar de sábado, quando de noite, quando você vai viajar para Manaus para dar aula. Você teve essa liberdade. Engraçado é que a primeira vez que a gente fez isso, eu participei disso, e eu fiquei maluco. Eu pensei, isso aí não vai dar certo, de jeito nenhum. Porque ninguém vai querer colocar nada, não vai aparecer nome nenhum lá, a gente vai ter que tochar todos os nomes e vai dar na mesma. E foi totalmente contrário. As pessoas colocaram os próprios nomes, escolheram os horários e deu certo. E até hoje deve ter, sei lá, 3 anos que a gente faz isso. O próprio instrutor tem a liberdade de colocar onde e quando ele quer trabalhar. Tudo bem? Eu sei que é meio arriscado, né, a gente falar isso. Olha, cara, escolhe quando você quer trabalhar. Você pode pensar, o cara preguiçoso não vai trabalhar. Mas a verdade é, se o cara é preguiçoso e não trabalha, o que acontece com ele? Né? Só tem um resultado para quem é preguiçoso e não trabalha e está numa empresa. É o que vai acontecer com ele. E a prática é, as pessoas estão lá para dar aula, elas gostam de dar aula, elas marcam as aulas e dão as aulas. Então é muito legal ver isso dar certo. Eu realmente, pessoalmente, eu realmente não acreditava que ia dar certo, tá? O que mais? Deixa eu ver o horário, tá ok? Quarta ao meio-dia, toda semana ao meio-dia, a gente tem uma coisa que a gente chama de uma apresentação técnica. Os almoços técnicos. O que é o almoço técnico? Venha falar de qualquer coisa que você já fez, ou tecnologia que você viu, ou programa que você usou, ou programa que você aprendeu, para compartilhar com todo mundo. Algum problema que você passou, não importa, a solução que você encontrou, vem falar para compartilhar para todo mundo. Muitas empresas adotam esse tipo de prática uma vez por semana, uma vez a cada 2 semanas. Às vezes é aberto para pessoas de fora, às vezes é fechado só para quem é funcionário. Mas muitas empresas adotam essa prática de palestra técnica para quê? Para fazer com que o conhecimento, de novo, seja passado para todo mundo.
Por que a gente quer passar o conhecimento para todo mundo? A gente não quer depender daquele negócio que a gente chama o Truck Factor. Vocês já viram o Truck Factor? Alguém Truck Factor? Truck Factor é o fator do caminhão. O que é o fator do caminhão? O fator do caminhão é o seguinte: quantas pessoas na tua empresa um caminhão tem que passar por cima para a tua empresa quebrar, para aquela coisa ferrar. Se uma pessoa morrer amanhã, tua empresa está ferrada porque essa pessoa morreu, o teu Truck Factor é 1, tudo bem? Eu sei que morrer é um caso muito grave, é muito grave mesmo, mas o que a gente quer dizer é, se essa pessoa por algum motivo sair da tua empresa, você ficou com um buraco lá. E nenhuma empresa quer esse Truck Factor 1, por quê? Porque se isso acontecer, ela vai sofrer muito. Então a gente tenta disseminar o conhecimento. Por um lado da empresa é muito bom, porque ela não fica dependente em só uma pessoa. Por um lado da pessoa é muito bom, porque o tempo inteiro ela está aprendendo. O tempo inteiro ela está aprendendo. Para a gente, como empresa de ensino, é muito bom, porque eu treino as pessoas a ensinarem. Então tem todas essas vantagens para as empresas. Distribui o conhecimento, a pessoa aprende o tempo inteiro, e uma empresa de educação também treina as pessoas a ensinarem. As palestras técnicas são uma maneira de fazer isso. Também totalmente auto-organizável, as pessoas vão lá e colocam, olha, semana que vem eu quero dar essa palestra, a pessoa não quer dar mais a palestra essa semana, ela tira o post-it dela e coloca na outra, o pessoal se vira. Isso aqui já deve ter uns 6 anos que a gente faz, alguma coisa do gênero. Tem empresa fazendo isso faz tempo. Toda semana. A gente chegou a fazer 2 vezes por semana até, tinha muita palestra para dar. Depois, às 2 da tarde, eu prometo que uma hora eu chego às 2 da manhã, eu prometo. Às 2 da tarde, eu passei no pessoal de vendas. O pessoal de vendas também sem divisória. Sem divisória entre aspas, porque tem uma divisória aí que vocês devem estar vendo, que é o vidro que divide a sala do chefe, que não é minha, ninguém me considera chefe lá, não entendo isso, mas tudo bem. Tem um vidro aqui, que é o único vidro que separa uma salinha, o resto tudo, até no pessoal de vendas, é todo mundo junto. Beleza, que mais? Sala de desenvolvimento às 4 da tarde, já bem mais cheia. A sala de gravação também não pude entrar, porque já tem gente trabalhando, sem ser eu, tá gente gravando. Às 7h30 na sexta-feira, como eu falei, eu ia chegar de madrugada. 7h30 na sexta-feira, tá o pessoal trabalhando. 7h30 na sexta-feira, pessoal trabalhando. 7h30 na sexta-feira, você tira a foto do outro lado, o que você tem? Pessoal jogando videogame ali no cantinho. Tá vendo? Videogame, cantinho, acho que é futebol, alguma coisa do gênero. Eu acho que é isso, não é futebol, sei lá. Pessoal jogando futebol, pessoal comendo, bebendo, pessoal, o que é isso daqui? Ixi, não lembro o que é isso, vou passar batido. E o pessoal, outros quadros onde o pessoal se auto-organiza também, porque a gente usa métodos ágeis. Diversas coisas de auto-organização, até mesmo o trequinho de reciclagem de papel, não foi a empresa que falou, vamos reciclar os papéis aqui. Alguém algum dia chegou com uma caixa, enfiou lá e escreveu, recicláveis. Pronto, agora a gente recicla. Que venham as ideias, que os funcionários tenham as ideias de fazer as coisas pela empresa, e não que uma empresa mande nos funcionários o que eles têm que fazer. Essa é um pouco mais do dia a dia que a gente acaba passando. Como eu falei, o pessoal às 7h30 dormindo, uma presença ilustre de Luan Santana, jogando provavelmente Destiny no diabo, nessa hora não era isso, mas era futebol. E é óbvio, mesmo o trabalho versus jogo, a gente tem que tomar um cuidado. Lembra que o ambiente é aberto, o que acontece quando alguém faz gol? O que acontece quando alguém faz gol? Alguém grita gol, alguém grita ganhei, alguém grita chupa, sei lá, grita qualquer coisa. Então tem que tomar cuidado. Você está livre para jogar a partir de certo horário, 7h30, joga à vontade. Só que tem que tomar cuidado, porque tem gente que quer trabalhar essa hora. Eu não falei que o horário que você chega não importa, importa que seja bom para a equipe. Se tem gente que gosta de trabalhar das 7h30 às 11 da noite, vai ter gente trabalhando nesse horário. Então tem que respeitar também esse pessoal que está trabalhando nesse horário. Então o perigo é que atrapalha a concentração, e é óbvio, jogo vicia, todo mundo que é aqui deve saber, ninguém é bobo, jogo vicia é um perigo. Esses dias eu tive que vender um monte de jogo porque não dá mais. Sexta-feira às 8 horas, uma hora depois, a gente tem a sexta-feira não técnica. Porque depois da quarta-feira técnica, o que surge? Tem o cara que quer ensinar yoga pra galera. Tem o cara que quer ensinar a língua dos elfos. Tem o cara que quer ensinar seja lá o que for. Então a gente precisa de algum dia para ensinar isso. Eu não quero tirar a palestra técnica, porque a palestra técnica é mega legal e vai disputar o horário e vai, não dá certo. Então sexta-feira não técnica, acabou o trabalho, vai alguém apresentar, não importa o que, divirta-se, apresenta lá para a galera aprender alguma coisa. É meditação, seja lá o que for. 7h30, acho que isso aqui já é 8h30, mais ou menos. O pessoal jogando algum jogo de tabuleiro, sim, com o balão, já sabemos quem estava com o balão.
o pessoal jogando, o pessoal fazendo seja lá o que for. Depois, 9h30, pessoal trabalhando. Como eu falei, não importa, dá liberdade para as pessoas. Vai ter gente às 9h30 jogando, vai ter gente às 9h30 trabalhando. O que importa é o resultado final. Não importa como você chegou naquilo. Quer dizer, importa, né? Não é para você roubar, não é para fazer alguma coisa do gênero. Sábado às 4 da manhã no trabalho. Quem vai dar aula sábado de manhã tem que dormir. Se o cara ficou até meia-noite e meia no trabalho, às vezes ele decide dormir no trabalho, dorme, beleza, desde que a aula no dia seguinte seja boa. Se a aula for ruim, não vai rolar. Mas quer dormir no trabalho, dorme, beleza, não tem problema. Sábado às 9 da manhã volta o ritmo, vai ter aula. 10 da manhã, bem pouca gente. Domingo tem treinamento. Quem quiser ver, vem, não tem problema. Aqui no caso é um treinamento de venda. Então, resumindo, esse é o nosso dia a dia. E qual é o meu problema de tudo isso? Meu problema é, tudo que a gente oferece, que essas empresas de hoje em dia oferecem, que vai ter empresa que oferece muito mais coisa, ainda mais legal ou ainda menos legal, tem que encontrar alguém que se encaixa com isso. Não adianta eu contratar um cara que vai passar o dia inteiro jogando videogame. Não importa o currículo dele ser bom e ele passar o dia inteiro no videogame, tudo bem? Eu tenho que encontrar um cara que se encaixa com os lados bons, né, com as coisas legais, mas que saiba se controlar para não passar só para o lado negativo dessas coisas. Alguém que se encaixa. Então, não importa se é uma pessoa de telemarketing, um desenvolvedor, gerente de venda, chapeiro, professor de inglês, não importa quem eu estou contratando, precisa se encaixar com várias coisas. E para isso a gente tem várias fases que eu, Guilherme, tenho que passar lá na minha empresa. E eu juro que não é isso que eu queria que fosse o meu dia a dia. Ler currículo de 10 a 30 minutos para ler um currículo decente, ficar olhando onde que o cara fez faculdade, abre o site da faculdade e vê o currículo, onde o cara trabalhou, abre a empresa do cara e vê o que ele fez lá. Onde o cara estudou inglês, abre o site do inglês para ver se era bom. Consome tempo ler um currículo de uma pessoa, fazer uma entrevista decente, conversar com o cara para valer, falar de verdade tudo isso que eu estou falando para vocês e escutar dele tudo que ele quiser me falar. Fazer um teste decente com ele, falar, olha, faz aí alguma coisa, deixa eu ver você fazendo, e ficar do lado, sem deixar muito chato o cara, uma situação chata. Fazer um bate-papo final com ele, conversar no final para tirar conclusões. Tudo isso, pela conta que eu fiz, gasta 2h40, 6h30 por candidato. E se você vai fazer 10 entrevistas do gênero, você vai gastar 20 horas da tua vida, 3 dias úteis. 8 horas, 3 dias úteis, né? 24 horas. Você vai gastar 3 dias úteis da tua vida só fazendo entrevista, 10 entrevistas, cara. É muito tempo, não vale a pena passar 3 dias gastando fazendo entrevista. É muito tempo, isso no mínimo. Sem contar o lado social, o cara dá risada quando rolar a piada, ou ele vai ficar isolado. O lado técnico, ele é bom de verdade ou é só no teste? O tempo, quanto tempo eu estou gastando, isso que eu citei agora. E o perfil cultural. Eu quero alguém que se encaixe com os objetivos da minha empresa. A minha empresa, o objetivo é alguém que quer mudar a educação de tecnologia no Brasil. Então eu quero pessoas que sejam jovens programadores, que vão crescer nessa área, etc., para fazer muito exercício, para aprender com a gente, para crescer com a gente. Essa é a cultura dessa pessoa. Como é que eu descubro isso? Então a gente tem grandes sonhos e eu quero encontrar pessoas que tenham esses sonhos como o meu. E toda empresa jovem quer isso. Como encontrar isso? É um desafio. E aí, como eu falei, a gente está tentando e tendo sucesso nisso junto com o pessoal do Go Talent por algumas técnicas que a gente tem feito, que é bem legal. O que a gente tem feito? Primeiro, no nosso mercado, o nosso mercado de TI em geral, desenvolvimento de tecnologia, etc., 276 mil vagas no país, com uma oferta só crescente. E a gente precisa ajudar o candidato e a empresa. Então o currículo não é só um cadastro de currículo que eu quero ter. Eu quero saber o quanto ele se encaixa com o que eu quero. Porque eu sei que ninguém se encaixa 100%. As pessoas se encaixam 60%, 70%, naquilo mais, naquilo menos. Não adianta só saber um CRUD, um cadastro. Eu quero saber o que se encaixa, o que não se encaixa. O quanto ele se encaixa. Tem uma medida do quanto se encaixa. Eu quero ter algum teste online razoável, de qualidade boa. Não é para perguntar como que você faz isso. Aí o cara vai no Google, procura e responde certo. Não é isso que eu quero entender a capacidade de raciocínio, de solução de problemas da pessoa, não um questionário de lógica, um teste de QI que eu quero fazer. Quero saber no dia a dia como ele resolve os problemas dele. Eu preciso de testes que me ajudem a fazer isso. O bate-papo, né, com entrevista e um bate-papo, as duas coisas presenciais tomam muito tempo. Imagine o candidato que tem que se deslocar. Você vem da Zona Leste para a Zona Sul, demora 1 hora de ônibus para ir, 1 hora para voltar, cara. O tempo que você consome nisso é fenomenal, é absurdo, né? Fenomenal negativo. E eu também quero mostrar o meu ambiente. Eu quero mostrar a minha empresa, como eu estou mostrando para vocês,
para 50 pessoas. Imagina o tempo que isso vai consumir. Não dá para eu sentar com cada pessoa, quer dizer, até dá, mas eu consumi um tempo absurdo. Contratação é um processo muito custoso. Encontrar pessoas como vocês que estão interessadas, que são interessadas e que se encaixam com determinado perfil de empresa, é um processo custoso para a empresa e para o candidato. Então, encontrar a pessoa que se encaixa com um certo ambiente é um desafio, e esse desafio tem maneiras de resolver, mesmo no ambiente online. Aliás, eu acho que o ambiente online é quem propicia isso para a gente. Então, da mesma maneira que a gente tem grandes sonhos, um dos problemas que a gente enfrenta para alcançar esses grandes sonhos é o processo de contratação. Ele está no caminho da gente alcançar os sonhos de toda a empresa. A gente tem vagas abertas, todas as empresas têm vagas abertas, e um desafio é como contratar pessoas que, como a gente, querem trabalhar da mesma maneira, com os mesmos sonhos. Então, ambiente, a cultura e a técnica são fatores importantes, mas o mais importante aqui é como acelerar o processo de encaixar essas duas pessoas, que é o processo de recrutamento, que vem ao nosso próximo sonho. É isso aí. Meu nome é Guilherme. Obrigado. Queria só aproveitar mais um minuto para a propaganda promocional. Mudei a hora, coloquei na ordem errada, obviamente, eu sempre erro a ordem de slide. Então, a GoTalent vai estar sorteando um iPhone no sábado, iPhone 6 no sábado, para quem se cadastrar no site do GoTalent, está escrito aqui. Quem se cadastrar no site do GoTalent, enviar um e-mail para contato@gotalent.com.br com a palavra-chave GoTalent na campus. Tira foto, faz como preferir, manda daqui a pouco. Mas não se esqueça, porque se você esquecer, o outro vai mandar e a chance dele aumenta porque você não mandou. Você lembra disso? Então, não esquece de mandar, eu acho que é isso aí. Então, iPhone no sábado e de novo... só mais um detalhe. Oi? Tem que estar aqui no sábado na hora do sorteio, obviamente, né? Fazer sorteio, se cadastra, vai embora, não aparece nunca mais, né? Tem que estar aqui na hora do sorteio também no sábado, beleza? Então é isso, queria falar do sorteio para vocês, eu deixo o slide aí. Obrigado para todo mundo por terem vindo e ter assistido. Dúvidas, perguntas, a gente tem tempo? A gente tem tempo para perguntas são muito bem-vindas. A gente tem camiseta para dar para as duas primeiras perguntas, por exemplo. Primeira pergunta. Eu fiz um estágio numa empresa de TI e exatamente nesses moldes. E eu queria saber o quão interessante é um estágio em comparação com um funcionário efetivo. Uma pergunta muito legal. E lá dentro a gente tem essa fusão, né? O que é um estágio? Pergunta para os seus pais, os seus avós, o que era um estágio, né? No banco, ou seja lá o tipo de empresa tradicional que trabalhava. O que era? Era, sei lá, tirar xerox, era ir lá atender, era comprar o café do chefe. O estágio, antigamente, era aquele trabalho mais manual, repetitivo, mais nada a ver com aquilo que você gostaria de fazer, né? Era o mais manual e repetitivo, absolutamente manual e repetitivo, não criativo, que é o que a gente gosta de fazer, ser criativo no dia a dia. Seja na programação, a gente quer ser criativo e criar o programa, etc., né? Não importa a área. E qual a importância do estágio hoje em dia na carreira, né? Eu acho que, até lá, eu vou contar a minha experiência lá dentro, eu vejo que existe uma névoa muito grande entre o que é o estagiário e o que é o professor lá dentro, ou o que é o desenvolvedor. O estagiário hoje na nossa área técnica, não importa se é programação, se é edição de vídeo, se é criativo de design, se é o X, o estagiário hoje, ele aprende o mínimo para ser produtivo muito rápido. Vocês devem ter aprendido dentro de casa coisas que vocês sabem que são aplicáveis ou já aplicaram mesmo dentro de casa. Muita gente começa fazendo o site, o jogo, ou seja lá o que for para o tio. Então é muito rápido o processo de aprendizado no estágio. Então muito rápido o estagiário produz tanto quanto um funcionário. Então eu acho que começar como estagiário é legal porque é mais fácil de se começar, porque é mais fácil de você entrar numa vaga. E rapidamente você vai crescer, porque as vagas da nossa área no estágio permitem esse tipo de crescimento rápido. Para ter uma ideia, dentro da nossa empresa, um estagiário, um ano e meio no máximo, em geral, no máximo um ano e meio, ele já vira instrutor. Quer dizer, a gente já confia no que ele aprendeu para ser capaz para ensinar outros. Óbvio, não a coisa mais avançada de todas, mas ele tão rápido já aprendeu bastante. Então eu acho que no estágio dá para aprender muita coisa, e se o estágio não te valorizar, procura outro que vai ter outro que vai valorizar, com certeza. Amém? Tem mais duas camisetas. Trabalho à distância, aquela pergunta que pega, né? E aí, trabalha à distância ou não? É mais produtivo ou finge que está trabalhando?
É um desafio. Eu não tenho pessoalmente resposta minha total para isso. Da nossa experiência com o trabalho à distância, a gente não costuma fazer trabalho à distância. Então, por exemplo, se alguém fala, hoje está greve de ônibus, vou trabalhar de casa. A gente fala, olha, se você quiser, trabalha. Mas se você... A gente dá preferência que não. Vem outro dia ou não vem, faz alguma outra coisa. A preferência é essa. Mas porque a gente valoriza o contato dia a dia. Por esse valor. Mas a gente conhece muita empresa e tem muito amigo que trabalha à distância e que dá certo. Então existe algum tipo de cultura na empresa que esse trabalho deve funcionar. O nosso a gente tem evitado porque a gente tenta deixar as pessoas fisicamente no mesmo lugar. Por isso que a gente tenta evitar. Mas existe um certo contrassenso. Afinal, a minha empresa, uma delas, é de ensino à distância. Então eu acredito que a distância tem qualidade. Dá para fazer coisas à distância com qualidade. Não é porque a distância que é ruim, né? Antigamente eu tinha muito dessa visão. Depois eu falei primeiro que dá para fazer coisas de qualidade à distância. Então eu acho que dá para fazer, é só você acertar uma empresa que está fazendo isso bem à distância. Legal? Acho que tem uma pergunta lá longe também. E tem uma pergunta lá no fundo também depois. Fala. Oi. Só confirmar a pergunta por causa do barulho, se com métodos ágeis a gente consegue colocar toda a equipe para trabalhar de uma... Legal, tá. Então a pergunta é, quando a gente está trabalhando com métodos ágeis, será que a gente consegue fazer com que todas as áreas de uma empresa trabalhem junto, mesmo com esse ambiente cheio de liberdade? Será que não fica uma bagunça só? A pergunta é meio essa. Só para dar uma introdução, eu tentei passar rápido lá pelos métodos ágeis para não entrar muito a fundo. Mas um pouco da base dos métodos ágeis é que você vai ter maneiras de trabalhar que são mais restritivas e maneiras menos restritivas. Algumas vão te impor um modo de trabalhar e outras vão te impor menos. Mesmo na agilidade você vai ter isso, métodos mais restritivos e menos restritivos. E o que a gente vê é que, dependendo da equipe, a gente consegue trabalhar assim de boa. Dependendo da equipe, o método ágil não encaixa tanto para a gente lá dentro. Um método ágil ou o outro método ágil. Algumas práticas de um, algumas práticas de outro. Então tudo depende um pouco do momento que a equipe e o projeto está passando. Então eu vou ter projetos lá dentro que a pessoa usa o Scrum mais ao pé da linha e tem projetos lá dentro que não tem nada a ver com o Scrum e ponto final. Dando um exemplo de método ágil. Tudo bem? Vai lá. Legal, isso dos métodos ágeis ou isso do ambiente? Tá, legal. Então a pergunta é, esse tipo de ambiente e os métodos ágeis, né, as duas coisas, eles funcionam com uma equipe de 5 pessoas, de 3 pessoas, de 50 pessoas ou de 500 pessoas? Com quantas pessoas dá para trabalhar dessa maneira? Eu acho que tem um exemplo, por exemplo, a Local Web, que trabalha que está logo aqui atrás, se vocês perguntarem para eles, vocês vão pegar um pouco dessa experiência, que trabalha com uma equipe bem grande de projeto. O projeto deles, eles têm equipes menores, mas tem equipes grandes e todo mundo junto é uma grande equipe e usa alguns métodos ágeis e usa alguma dessas características desses tipos de ambientes e dá certo. Em alguns projetos, talvez em alguns projetos não tanto. Então eles vão ter uma experiência muito parecida dessas. O que a gente pega, óbvio, as minhas equipes vão ter, em geral, 5, 6 pessoas. No máximo 6. Isso na minha equipe. Aqui todo mundo vai ter no máximo 40 pessoas numa sala, 30 pessoas no máximo. Nessa sala, nessas duas salas que são. Então para esse ambiente, para a gente funciona bem. Mas o que a gente lê na literatura, nas pesquisas, nas conversas, nas empresas que a gente visita, a gente vê isso funcionando em todos os tamanhos de empresa e a gente vê isso não funcionando em todos os tamanhos de empresa. Então depende de o quanto a tua equipe vai conseguir se adaptar a isso e depende de o quanto a sua equipe já está, na verdade, interessada em fazer isso. Então depende um pouco da cultura das pessoas e a cultura da empresa. Às vezes a empresa está tão rígida que ela não deixa você fazer isso, sabe? Ela não quer que determinada atitude aconteça lá dentro. Eu não posso ter uma pessoa jogando videogame, porque o chefe acha isso uma loucura. E ponto final, acabou. Não adianta, e aquilo não encaixa. E as pessoas começam a jogar videogame, ele começa a demitir as pessoas, começa a contratar gente nova demora para treinar. Então, tudo vai depender da cultura da empresa, das pessoas que já estão lá dentro. E aí, se isso vai se encaixar ou não. Então, tem que ir tentando, a gente recomenda sempre tentar aos poucos. Vai colocando um pouco de cada uma dessas coisas. Bem?
Oi, fala. Você falou diversas vantagens do ambiente de dinheiro, mas eu queria saber assim, qual a desvantagem, qual o problema que você já teve por conta disso. Legal. Acho assim, qual que é a desvantagem, né? A principal, vou tentar falar a principal de todas as desvantagens do que a gente faz lá dentro. Eu vou falar a principal de todas e a principal vantagem e a principal desvantagem que eu, como teórico-chefe, tenho lá dentro. A principal vantagem é que eu sou um funcionário, eu não preciso ser 50. Se cada uma das pessoas que trabalhasse lá dentro dependessem de mim para organizar aquela tabela, para fazer determinadas coisas, não ia dar conta, não ia crescer. Eu ia precisar de 50 cargos gerenciais, eu ia precisar de uma empresa que tem 50 gerentes para trabalhar com 200 pessoas. Então não ia dar conta, não é esse tipo de ambiente que a gente quer, em que os caras de cima mandam ou obrigam o de baixo. Então eu consigo me despreocupar e trabalhar só com as minhas preocupações, com as minhas coisas, deixando as outras pessoas se preocuparem com ela. Essa é a grande vantagem para quem contratou pessoas que têm essa liberdade. A grande desvantagem é, pelo outro lado, tem gente que está acostumado, que gosta de receber a ordem. Tem gente que tem essa cultura. Eu não me sinto à vontade de ter essa liberdade. Ou, por exemplo, se eu tenho muita liberdade, eu não consigo focar, eu me desfoco, eu vou fazer outra coisa, ou simplesmente eu não apareço. Tem gente que trabalha dessa maneira, tá? Ou porque está acostumado dentro de casa, na faculdade ou em outro trabalho. Tem gente que tem essa maneira de trabalhar. E se essa pessoa trabalha com a gente, ela vai produzir menos, mesmo que ela seja muito boa. Por quê? Porque eu não vou ficar em cima dela falando, olha, você já fez tal coisa? O que você está fazendo hoje? Ah, não acredito que você ainda não entregou. Cara, eu não estou nem aí, você tem que entregar. Se você não entregar, a gente vai daqui a pouco vai descobrir e bomba. E aí já era. Então, você é responsável pelas suas ações. Então, se por algum motivo você precisa, a sua motivação é uma cobrança, essa cobrança você não vai ter lá dentro, entendeu? Então, é um lado negativo de verdade, porque a gente pega pessoas muito boas que têm essa característica e aí eu não consigo fazer com que ela seja muito boa lá dentro, mas fora ela é muito boa, porque ela é muito boa, ponto final. Tudo bem? Perguntas? Aqui. Ah, pegou, conseguiu. É uma pergunta bem legal, né? Tipo, beleza, tem liberdade de eu falar ali, eu escutei os caras conversando, minha voz já era, né? E aí eu vou lá e falo com a pessoa, olha, mas não faz assim, faz assado. Até onde eu tenho liberdade de dar esse pitaco, até onde tem um chefe falando sim ou não. Bom, pitaco todo mundo pode dar, se vai ser escutado é outra história, né? Em toda empresa meio... Não, acho que nem toda empresa, tem coisa que nem escuta. Mas o pitaco com certeza tem toda a liberdade. Aí a questão, se a gente vai acatar ou não, realmente a gente trabalha com um conceito que chama o ditador benevolente. O ditador benevolente é aquele cara que, como ele é o ditador, o que ele mandar você vai ter que fazer. Ponto final, tudo bem? O cara mandar você vai ter que fazer. Só que ele é benevolente, no sentido de que todo mundo concorda que aquele cara é bom e que o que ele manda realmente é bom. Só que não é que concorda porque ele é meu chefe. A gente concorda porque a gente realmente admira o trabalho daquela pessoa. Se a gente realmente admira o trabalho daquela pessoa, seja ela quem for, não importa se ela é meu chefe ou se ela é meu colega de trabalho que tem o mesmo cargo que eu. Quando eu der minha opinião para ele, e eu admiro, e eu sei que ele manja mais do que eu vou pensar e ele fala, não, olha, veja bem, daquela outra maneira melhor, eu tenho uma visão, eu aceito melhor que, se ele está falando isso, é porque ele sabe melhor do que eu nesse ponto. Então eu vou tentar por esse lado. Então o ditador benevolente é essa pessoa que as pessoas concordam naturalmente, organicamente, que essa pessoa está fazendo isso por um motivo bom para todos nós. E não porque é picuinha, porque ela não sabe ver o nosso lado ou alguma coisa do gênero. Porque se realmente for por isso, ela vai gerar atrito entre os dois, o que está dando sugestão e o outro que não escuta. Tudo bem? Qual foi o percentual de demissão nos últimos 2 anos, utilizando esse novo método? E qual é o grau de aceitação das pessoas novas que já chegam para trabalhar em outros lugares de sucesso, mas chegam nesse novo método e vê uma coisa totalmente diferente? Qual o grau de aceitação? E se essa estatística procede em relação à demissão nos últimos 2 anos nesse novo método? Então a pergunta é, 2 perguntas. E essa aqui acabou, tudo bem? Desculpa, gente, essa aqui acabou, mas não acabou. Quando acabar, a gente conversa aí fora, tudo bem?
Duas perguntas, vou fazer duas em uma. A primeira é, quando as pessoas entram, quanto as pessoas não se adaptam a esse ambiente, né? Eu falei que um dos problemas é que vai ter gente que não se adapta, esse ambiente não é o ambiente dela, então o quanto as pessoas se adaptam, o quanto não se adaptam. E a outra pergunta é, justamente por não se adaptar ou alguma coisa do gênero, qual o turnover, né? De quanto tempo as pessoas saem, qual o fluxo de saída das pessoas da empresa, acho que principalmente por esse motivo, mas eu falo geral porque só esse motivo eu não sei dizer. Pelo novo método, pela maneira de trabalhar, etc. Né? Eu vou dizer assim, não é um número exato, tá? Porque é um chute de cabeça que vem nesse instante. Eu estaria que assim, uma entre 8 pessoas, 10 pessoas que começam com a gente, logo de cara tem um choque muito grande e aí vai se adaptando aos poucos. Tá? Uma em cada 10. É uma em cada 30, é muito raro, porque a gente não tem tanta gente também, então uma em cada 30 é muita gente mesmo. É pouca gente, é um fluxo muito pequeno. Que realmente não está afim daquilo. Só que para essa pessoa, se a pessoa não está afim daquilo, quando ela vem e conhece a gente, ela já sabe, já viu a nossa maneira de trabalhar. Né? A gente gasta um tempo mostrando o dia a dia, o cara já fala, poxa, não é muito assim que eu quero. Então sair muito rápido não acaba acontecendo. Tudo bem, sair em 6 meses, menos de um ano, muito raro. Eu nem estou lembrado nem de um caso de menos de um ano. E pelo outro lado, o que a gente tem é o turnover nosso geral, e eu já entro no outro caso, é de 4 a 5 anos. Uma pessoa fica em média 4 a 5 anos. Se uma pessoa fica em média 4 a 5 anos, por causa do ambiente, essa média tem que ser provavelmente um pouco maior, porque logo de cara as pessoas se encaixam bem, então acho que vai ser um pouco maior o ritmo de saída, o quanto tempo a pessoa fica antes de achar, opa, não estou afim desse ambiente. Eu estaria alguma coisa do gênero. Eu tenho a impressão que esse é o menor dos nossos problemas para relação à saída. Eu acho que o ambiente, em geral, quando a pessoa já ficou 4 anos, é porque ela está gostando desse ambiente, mesmo dado essas desvantagens. Mesmo a gente conversando, quem está 4 anos lá com a gente, passou pela sala com parede, sala sem parede, sala com parede de novo. Então ela passou por esses problemas e entende esses problemas com a gente. Eu chutaria até por isso mesmo. Então acho que acaba sendo um dos menores problemas que a gente tem. Até porque também a nossa empresa é bem jovem, a média vai ser, sei lá, 23, 24 anos, pode ser mais jovem, óbvio, mas 23, 24 anos fácil a média lá dentro. Então eu acho que tem um pouco desse espírito mais jovem que eu. Tudo bem? Beleza, gente? Queria agradecer de novo a todo mundo, muito obrigado pela presença, pelo tempo, carinho, atenção, perguntas, etc. E mais perguntas daqui a pouquinho, é só vir aqui, não sei se vai ter outra palestra, se tiver outra palestra, logo ali atrás. Beleza? Obrigado, gente. Um abraço.